Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gesara News, falando sobre Nezara e Gesara, para mais atualizações do dia 21 de nove de 2022. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que assim fique por dentro das informações internacionais. Agora vamos à notícia. Trump e crianças processadas por fraude incrível em Nova York. Donald Trump e seus familiares mentiram para cobradores de impostos, credores e seguradoras durante anos em um esquema que, rotineiramente, deturpava o valor de suas propriedades para enriquecer, de acordo com um processo aberto pelo Procurador-Geral de Nova York na quarta-feira. Promotora estadual Letitia James disse que, com a ajuda de seus filhos e outros da Trump Organization, o ex-presidente forneceu declarações fraudulentas de seu patrimônio líquido e falsas avaliações de ativos para obter e satisfazer empréstimos, obter benefícios de seguro e pagar impostos mais baixos. Em suma, ele mentiu para obter enormes benefícios financeiros para si mesmo. As investigações abrangem uma das muitas investigações criminais, civis e do Congresso sobre Trump, que está de olho em outra candidatura à Casa Branca em 2024. Trump repetiu sua defesa frequentemente usada de que o processo é outra caça às bruxas contra ele, enquanto seu porta-voz o denunciou como um movimento político dos democratas contra o empresário republicano. O gabinete de James pediu que o ex-presidente pague pelo menos 250 milhões de dólares em multas, uma quantia que ela diz que ele ganhou com a fraude, e que sua família seja proibida de administrar negócios no estado. Ela também pediu que Trump, juntamente com seus filhos, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump, sejam impedidos de comprar propriedades no estado por 5 anos. A própria base de seu suposto patrimônio líquido está enraizada em uma incrível fraude e ilegalidade, disse James em comunicado. Referindo-se ao título do livro de Trump, The Art of Deer, ela disse que Mr. Trump pensou que poderia se safar com a arte do roubo, mas hoje essa conduta termina. Sobre valorizações impressionantes, James diz que seu escritório, que não tem autoridade para apresentar acusações criminais, estava fazendo uma referência criminal ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, bem como à Receita Federal, com base na investigação de 3 anos. A ação movida na Suprema Corte do Estado de Nova York inclui alegações de que as demonstrações financeiras anuais de Trump, por pelo menos uma década, inflacionaram grosseiramente os valores das propriedades em seus ativos, de seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, a Trump Tower de Manhattan, a um grau impressionante. Ele fez isso para obter empréstimos favoráveis com juros e prêmios mais baixos, disse James, que está concorrendo para ser reeleita para o seu cargo em novembro. Seu escritório contou que Trump e seus associados divulgaram mais de 200 avaliações falsas e enganosas de ativos. O processo detalha as táticas usadas por Trump e seus associados, dizendo que representariam que ele tinha dinheiro em mãos quando não tinha, alteraria as propriedades de avaliação descontroladamente e usaria números objetivamente falsos para calcular os valores das propriedades, inclusive em seu famoso triplex na Quinta Avenida. Entre os supostos crimes também estava a avaliação de 12 unidades com aluguel estabilizado ao preço de mercado,
em sua propriedade na Trump Park Avenue, inflando o valor em 65 vezes, disse James. O crime financeiro do colarinho branco não é um crime sem vítimas, disse James. Quando os bens relacionados infringem a lei para receber mais dinheiro do que tem direito, isso reduz o recurso disponíveis para os trabalhadores, para as pessoas comuns, para as pequenas empresas e para todos os contribuintes. O processo de James solicita que um juiz indique uma autoridade independente para monitorar as práticas financeiras da Trump Organization e remover os Trumps de seus próprios negócios familiares. Rede de investigações. As autoridades de Nova York investigam Trump e seus negócios familiares desde 2018, quando o promotor público de Manhattan abriu uma investigação sobre o então presidente, que há muito disputa para se apresentar como um bilionário. O inquérito civil de James começou no ano seguinte, depois que o ex-advogado de Trump deu depoimento que indicou que a empresa havia se envolvido em má conduta. A investigação criminal da promotoria ainda não resultou em nenhuma acusação. No mês passado, Allen Weisberg, chefe de finanças de longa data de Trump Organization, se declarou culpado de fraude fiscal e concordou em testemunhar em um próximo julgamento criminal da empresa imobiliária do ex-presidente dos Estados Unidos. Ele deve cumprir 5 meses de prisão, dependendo de testemunhar com sinceridade no julgamento criminal de outubro da Trump Organization por acusações de fraude fiscal, disse o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, no mês passado. Agentes do FBI revistaram separadamente a residência palaciana de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, em 8 de agosto, e apreenderam documentos oficiais marcados como Top Secret, Strict e Confidential. Trump também está enfrentando escrutínio legal por seus esforços para anular os resultados das eleições de novembro de 2020 e pelo ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos por seus apoiadores. Essas foram mais informações do Gesara News. Fique atento para outras informações. Até breve.